Olá! Na aula de hoje, aprenderemos como implementar um controlador PID digital para controlar a temperatura do aquecedor do nosso kit. O principal objetivo dessa aula é implementar um controlador PID para controlar a temperatura do kit. Aprenderemos também como implementar um controlador PID genérico em qualquer microcontrolador. O nosso projeto prático encontra-se em estágio bastante avançado. Já aprendemos a utilizar e configurar todos os periféricos do microcontrolador que precisamos para implementar o sistema de controle de temperatura. Então, em todos esses cursos anteriores, nós vimos como configurar botões, escrita em LEDs, como controlar um display LCD, display de 7 segmentos, fazer uma conversão AD para obter uma temperatura do sensor de temperatura, controlar sinais PWMs, implementar um protocolo de comunicação via UART. E agora falta uma parte fundamental do sistema, que é implementar o controlador de temperatura. E é isso que aprenderemos nessa aula. Implementaremos um controlador PID. E eu dou duas sugestões principais para vocês. A primeira, para simplificar o controle, recomendo que vocês controlem somente a potência do aquecedor e mantenham a potência do cooler fixa, um valor entre 50% e 100% Duty Cycle. Eu falei para vocês no começo do curso que vocês poderiam usar o aquecedor e o cooler e continuo deixando vocês poderem usar os dois se quiserem, controlar os dois. Só que fica mais difícil fazer o controle assim e eu vou ensinar para vocês como construir um controlador PID com somente um atuador. Então, no caso, usaremos como atuador o aquecedor, que é o mais comum em sistemas de controle de temperatura. Caso alguém tenha conhecimento e queira usar o cooler variando também a potência, pode usar. Mas a teoria de controle que a gente vai utilizar aqui mais simples vai permitir a gente ter somente um atuador. Uma outra coisa, o sistema de controle, o controlador, ele deve ser periódico, certo? Então, periodicamente deve ser feita a leitura do sensor de temperatura e deve ser calculado qual o valor de atuação, de potência, pelo controlador e deve-se atuar no controlador, que no caso é o aquecedor, modificando seu PWM. Perfeito? E eu recomendo para vocês a taxa de atualização de 100 milissegundos. Pode variar para um pouco mais ou um pouco menos, mas deixando essa taxa muito longa, vai fazer com que o controlador fique um pouco pior, porque ele vai demorar mais tempo para conseguir responder a mudanças. E se deixar essa taxa muito curta, torna-se difícil, o tempo de processamento requer mais processamento, né? Então vocês vão ter que ter uma interrupção aí, recomendo vocês usarem uma interrupção via timer de 100 milissegundos como a interrupção básica do sistema de vocês. É claro que vocês podem usar múltiplos dessa interrupção para gerar interrupções mais lentas. Eu quero dizer o seguinte, vocês vão ter um timer gerando interrupção a cada 100 milissegundos, mas vocês podem usar um contador, por exemplo, para que em cada 3 interrupções ou 2 vocês atualizem o display, que não precisa ser atualizado a 100 milissegundos. Que por sinal, se vocês tentarem atualizar o display a 100 milissegundos, ele vai ficar meio apagado. Então eu recomendo vocês atualizarem o display entre ou com 200 ou 300 milissegundos, por exemplo. Enfim, outras bases de tempo podem ser tomadas como múltiplas dessa interrupção de 100 milissegundos, utilizando contadores e flags para indicar que chegaram nesses múltiplos dessa interrupção. A forma mais simples de fazer o controle de temperatura, caso vocês não consigam implementar o controle PID, é através de um controle on-off. Basicamente é o seguinte, o que vai ter no controle? Vocês têm um atuador, que é o aquecedor, que é atuado por PWM. Vocês têm um sensor de temperatura, é o diodo, que vocês fazem a leitura dele por conversão AD. E vocês entram com a temperatura desejada pela interface de botões ou pela interface UART. Perfeito? Então, a gente chama essa temperatura desejada de set point. Então, observem no gráfico aí da temperatura versus tempo. Nós temos uma temperatura desejada aqui, indicado por essa linha tracejada. E o sistema começa frio, começa a aquecer, e a gente quer que ele fique nessa temperatura. Se nós utilizarmos o controle on-off, ele funciona basicamente da seguinte forma. Se a temperatura atual está abaixo da temperatura desejada, você mantém o atuador, no caso o aquecedor, ligado. A partir do momento que a temperatura ultrapassa a temperatura desejada, você desativa o aquecedor. No entanto, a temperatura vai continuar subindo por um tempo até que ela comece a baixar. Tem uma inércia térmica aí, né? Então acaba acontecendo esse fenômeno. Da mesma forma,
Quando a temperatura ela passa a ficar menor que a temperatura desejada, aí nós ligamos o atuador. Mas também há um atraso para que a temperatura volte a subir, o que faz com que o sistema fique com essa oscilação, se nós utilizarmos um controle on-off, que é um controle mais simples. Um sistema que usa esse tipo de controlador são as geladeiras antigas. E ela é eficiente para aplicações que é aceitável um nível de flutuação aqui considerável. Mas se nós quisermos uma aplicação onde a temperatura seja mantida com precisão, esse tipo de controlador não é adequado. O controle PID, proporcional integral derivativo, é um dos tipos de controle mais utilizados para se controlar variáveis contínuas. Ele é um controle de malha fechada, realimentado. Por que isso? Considere aqui o diagrama abaixo, que deseja controlar a temperatura de um sistema. Perfeito? Ele é de malha fechada porque a temperatura que você deseja controlar é lida através de um sensor de temperatura e ela é comparada com o valor desejado de temperatura que a gente chama de referência. Então, a partir da diferença entre o valor desejado e o valor atual, o circuito controlador PID decide como atuar na planta, no caso um aquecedor, para mantê-lo na temperatura desejada. E no caso ele atua através de sinais PWM. O circuito controlador PID ele pode ser analógico ou digital. Vamos estudar agora aqui como que é a saída do controlador, que é justamente o sinal aqui, ó, que alimenta o módulo atuador. A saída no tempo de um controlador PID, no tempo contínuo, né, de um PID analógico, pode ser descrita pela seguinte equação. Então, a saída do controlador no instante t é igual ao ganho proporcional multiplicado pelo erro no instante t. O erro é justamente a diferença entre o valor desejado, o set point, e o valor lido pelos sensores, somado ao ganho integral, da integral do erro no tempo de 0 até o tempo atual, somado ao ganho derivativo multiplicado pela derivada do erro no instante t. Então, por isso que tem o nome PID, né? Nós temos um ganho proporcional, que é proporcional ao erro. Nós temos um ganho integral, que é proporcional, que multiplica a integral do erro. E nós temos um ganho derivativo, que multiplica a variação do erro, né? E geralmente, quando esses controladores são implementados através de circuitos analógicos, eles são implementados com amplificadores operacionais, como mostrado na figura. Nessa primeira parte aqui, nós temos um amplificador na configuração inversora, que dá o ganho proporcional. Na segunda parte aqui nós temos um integrador, parecido com o integrador de Miller, que dá um ganho integral. Então, esses valores de capacitores e resistores aqui vão definir o valor do ganho integral. E por último aqui nós temos o ganho derivativo, que o valor desses resistores e esse capacitor aqui também definirá o ganho KD, que é esse último bloco aqui. E essa parte do circuito aqui, esse amplificador diferencial aqui, ele calcula a diferença do valor desejado, aqui o set point, com o valor lido pelo sensor. E aqui nós temos a somatória de todos os ganhos, né? O proporcional, o integral e o derivativo, que é enviado para o atuador. Muito simples, né? Essa equação aqui, no tempo contínuo, pode ser discretizada no tempo da seguinte forma, conforme mostrado aqui embaixo, onde nós teremos a saída do controlador no instante da amostra n no tempo, né? Vai ser igual ao erro nesse instante multiplicado por Kp. A integral é substituída por esse somatório aqui, né? Pode ser simplificada para esse caso. No caso, se tivermos um tempo, uma taxa de amostragem bem alta, quanto mais alta a taxa de amostragem, mais próxima a equação discretizada é da equação contínua, né? E a derivada pode ser aproximada pelo ganho KD multiplicado
pela amostra atual subtraída da amostra de erro anterior. Na verdade, erro atual dividido pelo erro anterior. Lembrando que o erro é igual ao set point menos o valor realimentado obtido da saída, né? Então aqui nessa figura fica bem claro observar todos os sinais presentes no controlador PID digital, né? Temos o RT aqui nesse caso, o R está representando o set point. Aqui nós temos o valor de saída do sensor, o conversor AD que converte esse sinal no tempo contínuo de erro para um tempo discretizado, o controlador PID que tem um clock, que tem um período do PID, que executa o cálculo da saída do controlador, que é o UDN. Aqui nós temos a saída do controlador UDN no tempo discreto. Ela pode ser passada pelo tempo contínuo através de um conversor DA, né? Pode ser feita a conversão digital analógica. Atuar na planta, que também sofre referência de variáveis externas. E nós vamos obter aqui y de t, que é justamente a saída no tempo atual da variável que desejamos controlar. Essas variáveis aqui, os ganhos proporcional Kp, o ganho integral Ki e o ganho derivativo Kd, eles podem ser descritos, o Ki e o Kd, através dessas duas equações, quando discretizado, no qual eles são função do ganho proporcional, certo? Multiplicado, no caso do Ki, pelo período do conversor AD, o período de discretização, né? Período de amostragem, e dividido pelo tempo de integração, que é um parâmetro do controlador, que existem várias técnicas para identificar esse período aqui que vocês devem ter estudado na teoria de controle. O ganho derivativo, ele pode ser descrito como ganho proporcional multiplicado pelo tempo de derivação, TD, dividido pelo período de amostragem. Perfeito? Como nós levantaremos os valores desses ganhos KI, KD e KP de forma empírica, de forma experimental, nós não precisaremos utilizar essas equações. Podemos considerar cada um independente, não é necessário, mas para algumas técnicas de controle é necessário que vocês usem essas equações. Vejam como é simples implementar um controlador PID digital em linguagem C. Inicialmente, foi definido um tipo a partir de uma estrutura, que essa estrutura armazena o valor dos ganhos proporcional integral e derivativo do controlador, armazena o erro anterior do controlador, da iteração anterior, que é utilizado para o cálculo do ganho derivativo, e armazena também a soma dos erros de entrada do controlador, que é utilizado para o cálculo do ganho integral do controlador. Esse novo tipo recebeu o seguinte nome, e aqui foi declarada uma variável global desse novo tipo, que é uma estrutura, que possui o nome PID_config. Essa função aqui é a função responsável por implementar o controlador PID. Ela deve ser chamada periodicamente e deve receber como entrada o valor do sensor da variável que você deseja controlar, o valor atual da variável que você deseja controlar e o valor desejado dessa variável. E irá retornar o valor de U de t, né? Que é a saída do controlador que deve ser enviado para o atuador. Aqui são declaradas algumas variáveis intermediárias. A f_error recebe o erro, que nada mais é do que o valor desejado, o set point, menos o valor atual. Na estrutura, o campo que recebe a soma dos erros é incrementado com o erro dessa iteração. E essa variável f_difference, que é utilizado para o cálculo do ganho derivativo, recebe o valor do erro da iteração anterior menos o erro atual, que foi calculado aqui nessa linha, né? Fout é a saída do controlador, que nada mais é do que os ganhos, o ganho proporcional multiplicado pelo erro, o ganho integral multiplicado pela soma dos erros anteriores e o ganho derivativo multiplicado pelo erro anterior menos o erro atual. E nessa última linha aqui é retornado uma variável float,
que contém justamente o valor que deve ser atuado no atuador do controlador da malha, né? Nessa penúltima linha aqui, é atualizado o valor do erro anterior, que será utilizado na próxima iteração para calcular o erro derivativo. Muito simples, a partir daquela equação discretizada que nós vimos no slide anterior, é muito fácil implementar um código desse. Há algumas variações de implementação, e alguns cuidados que podem ser tomados. Por exemplo, em algumas implementações, para calcular a integral dos erros, não se usam todos os erros a partir do erro zero. Utiliza somente o erro anterior mais o erro atual. Então, esse erro anterior aqui que a gente usa para o diferencial, ele pode ser utilizado para calcular o ganho integral, somando-se o erro anterior com o erro atual. Isso é uma aproximação que também é utilizada. Uma outra coisa que costumam fazer é o seguinte: o controlador pode saturar a saída. O que é isso? Ele ficar com a saída máxima ou mínima, que é o que o atuador consegue atuar. Quando isso acontece, o erro integral pode aumentar muito se você utilizar ele da forma que foi feito aqui, né? De ficar somando todos os erros. E aí, quando ele parar de saturar, vai demorar muito para o controlador chegar no ponto desejado. Então, uma coisa comum é que quando a saída atingir o valor máximo, né, ou mínimo, ela saturar, o ideal é que nas iterações seguintes do controlador, vocês não incrementem essa parte aqui da somatória utilizada para o ganho integral. Perfeito? Se a saída saturar, vocês devem botar um if aqui nessa linha aqui onde calcula a soma, que é utilizada para integral. Se a saída tiver no valor máximo ou mínimo, não efetuar esse incremento aqui. Só fazer o incremento quando a saída não estiver saturada. Isso evita essa lentidão na resposta quando ele sai da saturação, que é conhecido como wind-up. Uma outra coisa que vocês devem fazer é, antes de enviar a variável fout para a saída, é verificar se ela está com valor superior ao valor máximo que o controlador suporta, ou inferior ao valor mínimo. E no caso, saturar ela para o valor máximo para o valor mínimo. Então pode haver um teste aqui para ver. No caso, o fout aqui é o Duty Cycle. Ele tem que estar entre 0 e 100, né? Se por acaso a saída do controlador der 115, você deve modificar o fout para 100. Então colocar um if aqui embaixo, antes de retornar a variável, para saturar. E ao mesmo tempo, quando vocês perceberem que foi saturado, vocês podem até guardar essa informação em uma flag do tipo static, pode ser uma variável aqui ó, declarada como static, aqui, que funciona como se fosse uma global, né? E podem utilizar isso para fazer esse teste que eu falei aqui da soma do ganho, que é utilizado para o ganho integral. Que se o controlador estiver saturado, não se deve fazer essa soma. Perfeito? E aqui, nesse slide, é simplesmente ilustrado como fazer a chamada àquela função ali que calcula a saída do controlador, né? Ela recebe como parâmetros o valor do sensor atual e o set point, perfeito? E a saída dela, o retorno dela é enviado para a função que executa o controle do atuador, que no caso vai ser a função que modifica o Duty Cycle do PWM do aquecedor. Essas funções aqui, que obtém o set point e o valor do sensor, no caso o valor do sensor vai ser a conversão AD, e o set point vai ser um conjunto de funções que faz a leitura do set point ou via UART ou via botões, perfeito? O que é importante? Que essa função seja periódica, que a chamada da função PID Update Data seja periódica. E eu recomendo para o nosso caso aqui nós utilizarmos 100 milissegundos. Então nós vimos que implementar o controlador PID digital é muito simples. Na verdade, a parte mais difícil em controle é encontrar os parâmetros de ganho desse controlador, né? Então vamos falar um pouquinho qual a influência de cada um desses parâmetros na resposta do controlador. Vamos falar do ganho proporcional. Quanto maior for o ganho proporcional, mais rápido o sistema atinge o set point. Porém, se o ganho proporcional for muito grande, gera oscilações em torno do set point. E quando usado sozinho também, só o controlador proporcional,
pode haver um erro de estado estacionário, ou seja, o sistema não estabilizar no set point, estabilizar um pouco acima ou um pouco abaixo. Isso é interessante. Estou falando aqui que quando KP é utilizado sozinho, o controlador P e D ele pode se transformar em um controlador P ou no controlador PI, que são os mais utilizados. O que é o controlador P? Um controlador P é um controlador que os ganhos KI e KD são zero. Basicamente, se colocar eles igual a zero, aquela mesma função para o P e D vai virar um controlador proporcional. Se vocês quiserem um controlador proporcional integrador, é só zerar o derivativo, colocar D igual a zero. Então, isso são as opções que temos. O controlador mais utilizado são os PI e os PIDs, né? Para sistemas muito rápidos, onde o atuador atua rápido e o sensor consegue obter essa mudança muito rapidamente, onde não há atrasos entre a atuação e a resposta do sistema, o ganho derivativo não tem muita utilidade. Ele pode utilizar o controlador PI. Mas em nosso caso, onde a resposta da planta é lenta, tem um atraso, quando você envia o comando para aquecer até o resistor aquecer, até o sensor de temperatura perceber, vai haver um atraso aí, o ganho derivativo é bastante importante. Pois bem, voltando, o ganho proporcional, ele, quanto mais rápido, maior ele, mais rápido atinge o valor desejado, porém, ele pode gerar oscilações se ele for muito grande. Então, tem um equilíbrio aí, né? Porque a gente não quer oscilações também quando a gente chega no set point. E também, quando utilizado sozinho, o ganho proporcional, ele pode gerar um erro de regime, que a gente chama de offset, né? O ganho integral elimina esse erro de regime. A principal função dele é zerar o erro de regime, né? Eliminar o erro de regime, fazer que quando o controlador se estabilize, o erro seja igual a zero. E além disso, ele torna a resposta do controlador mais rápida. Porém, tem uma desvantagem que é aumentar o overshoot, né? Que é a primeira vez que ele passa do set point pode ser maior quanto maior for o ganho integral. E como eu falei para vocês no slide anterior, quando a saída do controlador saturar, é recomendável desativar o ganho integral para evitar o INDAP, aquele fenômeno em que o controlador demora para chegar no set point de novo quando a saturação termina, quando ele sai da saturação. O ganho derivativo, ele fornece uma ação antecipativa, ele meio que prevê o que vai acontecer. Então, por exemplo, no controlador de temperatura, eu estou abaixo do set point, eu vou aquecer, só que se eu desligar no momento que der o set point, se eu diminuir de uma vez o controle, ele vai passar do set point, vai dar um overshoot alto. E é como se o ganho derivativo percebesse que ele vai estourar e já começa a diminuir a potência no aquecedor antes dele chegar no set point. Então, uma das principais contribuições é que ele diminui o overshoot e ele também aumenta a velocidade de resposta. Porém, tem uma desvantagem que torna o sistema mais sensível a ruídos. Como ele multiplica as variações, e os ruídos são variações rápidas do sistema, pode ser ruídos do sensor ou da planta, da eletrônica ali, especialmente do sensor. Se eu tiver um sensor muito ruidoso, ele pode atrapalhar muito o ganho derivativo, o que vai exigir diminuir o ganho derivativo. Mas em geral, o ganho derivativo é bem menor do que os demais. E como encontrar esses ganhos Kp, Ki e Kd? Existem vários métodos teóricos que vocês já estudaram lá em controle, com equações diferenciais, com transformada de Laplace, transformada Z, que vocês têm que levantar a equação de transferência da planta, etc., do controlador, né? Mas nós no curso aqui vamos utilizar métodos experimentais. Não é precisar levantar a equação nenhuma da planta. Então, usar métodos experimentais para encontrar valores adequados para os ganhos de forma empírica. E esses métodos experimentais para se encontrar os ganhos se dividem em dois grandes grupos, os métodos de malha fechada e os métodos de malha aberta. Nos métodos de malha fechada, os ganhos Kp e Ki e Kd são variados em várias execuções do controlador e observe-se o desempenho do sistema, como ele se comporta com a variação desses ganhos, certo? E os métodos mais comuns são o método da tentativa e erro e o método de Ziegler-Nichols, de malha fechada. Então, no método de tentativa e erro, basicamente, você vai alterando o valor desses ganhos e vai
observando como o sistema se comporta, como o controle se comporta. E é totalmente aleatório? Não, não é aleatório. Para utilizar a método da tentativa e erro, você tem que ter noção o que deve acontecer com o sistema caso você aumente ou diminua cada um dos ganhos. Então isso depende muito da experiência do desenvolvedor, do conhecimento daquele slide anterior, do que acontece quando eu mexo em cada um dos ganhos, e observar e trimar meio na mão aí para ver quais são os melhores valores. O método Ziegler-Nichols, por sua vez, ele fornece um algoritmo para se fazer isso, não por tentativa e erro. Recomendo que vocês estudem ele. Na verdade, solicito que vocês estudem e isso vai ser mostrado no final da aula. Os métodos de malha aberta, por sua vez, nesses métodos a realimentação é desativada. Então você aplica um sinal no atuador, geralmente um degrau, você pega, por exemplo, sensor de temperatura, bota na temperatura numa potência baixa e dá um degrau, de uma vez muda para uma potência maior e observa-se qual é o valor recebido pelo sensor de temperatura e a partir dessa curva de resposta da malha, da sua planta, né? Aí é possível através de métodos como, por exemplo, o método de Ziegler-Nichols e Cohen-Kohn, obter os ganhos KP, KI e KD, também seguindo um algoritmo. Mas basicamente a maior diferença a diferença do malha aberta para malha fechada é que no malha aberta você abre a malha do controlador, excita a planta e observa a saída, e a partir dessa saída encontra os ganhos KP, KI e KD. Então vou apresentar para vocês agora uma técnica para sintonizar controladores P e D através da tentativa e erro, né? Vamos então imaginar o nosso sistema aqui. Nós temos um controlador de temperatura, temos o atuador que é o aquecedor, temos o sensor de temperatura com conversor AD. Enfim, já implementamos todo o software para controlar o aquecedor, para ler o valor da temperatura. E já implementamos também o controlador PID com os algoritmos que vimos na aula anterior. Agora a gente tem que escolher valores adequados dos ganhos proporcional, integral e derivativo para que o nosso controlador funcione como a gente queira, né? Então, o primeiro passo é zerar todos os ganhos do controlador, o proporcional, o integral e o derivativo. No segundo passo, você deve aumentar o ganho proporcional até que a saída do loop, ou seja, até que o erro, né, apresente uma pequena oscilação. Essa saída do loop que eu estou me referindo é justamente a subtração do set point, que é o valor de temperatura desejado, pelo valor atual de temperatura, né? Então, quando o erro começar a oscilar, é bom parar de aumentar o ganho proporcional, certo? Então, e como é que você vai fazer esse teste? Vamos dizer que você zerou o ganho proporcional, você começa com o valor 1 lá para KP. E aí, o teu sistema você liga em temperatura ambiente e coloca para o set point como 50 graus. Então, o sistema vai aquecer lá e você vai conseguir ver ele aquecendo. E, claro, você tem que ter uma medição gráfica da temperatura de alguma forma. Você tem que ter essa obtenção dessa temperatura, não precisa ser gráfica, pode ser pelo terminal, por exemplo. Você pode ficar observando a temperatura. E aí você vai esperar ela chegar no set point, que é 50 graus, que a gente definiu. E se o ganho estiver muito grande, ele vai ficar oscilando entre tipo 51, 49, ficar oscilando muito. Nesse nosso caso aqui, eu diria que se oscilar mais do que 0,3 graus está muito. Então, no máximo 0,3 graus de oscilação, e aí você já definiu o ganho proporcional. Em seguida, depois de ter definido o ganho proporcional diferente de zero, você vai modificar o ganho integral, que estava configurado como zero, né? Então você também vai aumentando ele de forma a diminuir as oscilações que o ganho proporcional causou. Então quando fica com menos oscilação ainda, beleza, teu ganho integral ficou bom. Só que quando você aumentar o ganho integral, você vai perceber um efeito colateral, que é o aumento do overshoot, certo? Então ele vai começar, quando você, por exemplo, tiver em 30 graus e mandar aí para 50 graus o set point, você vai ver que ele pode dar um overshoot tipo ir até 52, depois ele volta e estabiliza. Que o KI, o ganho integral, ele evita as oscilações, mas ele gera esse overshoot inicial, né?
E por fim, o que você pode fazer é aumentar o ganho derivativo, o KD, para diminuir o overshoot e ao mesmo tempo tornar o sistema mais rápido e até um pouco preditivo, digamos assim. Porque você vai ver que o aquecedor, isso é bastante interessante, quando você para de jogar potência no aquecedor, ele continua aquecendo por algum instante ainda, como se ele tivesse uma inércia, né? E quando você joga um ganho derivativo, ele meio que prevê isso daí e começa a diminuir a potência do aquecedor antes de chegar no set point. Perfeito? Isso aqui é um algoritmo geral, mas com experiência você vai conseguir entender melhor para cada aplicação como configurar esses ganhos proporcional, integral e derivativo. O exercício desse laboratório é bastante simples. Basicamente, vocês vão integrar um código que eu forneci para vocês do controlador PID, que está nos arquivos pid.c e pid.h, ao projeto que vocês fizeram na aula anterior, na aula 20, e vou implementar um controlador PID para controlar a temperatura do aquecedor do kit, né? Lembrando que na aula passada, na aula 20, vocês implementaram o conversor AD para fazer a leitura da temperatura do sensor de temperatura do kit, né? E aí também foi pedido que vocês controlassem o cooler e o aquecedor e exibissem no display LCD a temperatura atual. Nessa aula vocês devem modificar um pouquinho o display LCD, que além da temperatura atual, ela deve mostrar o set point, o valor dos ganhos proporcional, integral e derivativo, e o Duty Cycle do aquecedor. Então vocês vão ter que modificar, vocês vão ter que ver se vai caber tudo isso aí em uma tela, ou se vocês vão ter que ficar alternando talvez uma das linhas aí, ou alternando a tela para exibir as informações, certo? Então, digamos, essa é a parte que dá mais trabalho no projeto, mas na verdade é bem tranquilo. E por que vocês vão precisar disso? Para vocês conseguirem implementar a sintonia do teu controlador PID aí no kit de vocês, né? Pelo menos a temperatura atual e o set point é fundamental para você conseguir observar o funcionamento do seu PID para fazer a sintonia. Os valores dos ganhos proporcional, integral e derivativo e do set point podem ser definidos tanto pelos botões quanto por comandos através da comunicação WART. Pela comunicação WART é mais fácil, né? Mas vocês vão ter que implementar no projeto final a interface por botões. Então, vocês decidem o que é que vocês querem entregar nessa parte. Mas eu quero que vocês, como a gente não tem o kit, infelizmente, mas eu quero que vocês compilem o projeto e corrijam todos os erros que vocês conseguem ver de compilação e entreguem com a menor quantidade de erros possíveis, né? E, como sempre, sigam as regras do padrão de codificação que a gente definiu na aula 5. É uma pena que a gente não tenha o kit para vocês poderem fazer a sintonia do controlador, mas no slide seguinte aqui a gente vai passar a segunda parte do projeto. Na verdade, a segunda parte do exercício, né? A segunda parte do laboratório é pesquisar sobre técnicas de sintonia de controladores PID. Ziegler-Nichols, de malha aberta e malha fechada, o Correncon e outras que vocês quiserem. Com base na pesquisa que vocês fizerem, vocês irão selecionar uma técnica adequada para sintonizar o controlador de vocês. E no relatório desse laboratório, além do código, vocês devem descrever qual técnica vocês escolheram para sintonizar o controlador e por que essa técnica foi escolhida, e descrever de forma clara, concisa e completa o procedimento para sintonizar o controlador de vocês. Porque assim que a gente tiver acesso ao laboratório, vocês realizarão esse procedimento de sintonia do controlador. Perfeito? Boa notícia para vocês, pessoal. O que foi solicitado na aula de hoje será cobrado de vocês junto com o projeto final. O que foi cobrado hoje deverá ser disponibilizado no GitHub da disciplina, no branch PID.
Perfeito? A data de entrega é 1/8, ou seja, vocês têm 2 meses para finalizar o projeto. Então é bastante tempo. Se organizem para fazer o mais breve possível, mas esse é o prazo. É importante que vocês tentem fazer isso antes, porque essa aqui é a data de entrega. Mas caso a gente volte antes no laboratório para fazer os experimentos, é importante que vocês já tenham o controlador e o procedimento adequados para que vocês possam fazer o experimento no laboratório, certo? Temos só mais 2 aulas, que é uma teórica e uma prática. No próximo laboratório, já adianto vocês que eu vou apresentar como é o relatório final e basicamente vocês terão como trabalho adicional desse laboratório integrar todo o sistema, corrigir toda a documentação. Então isso vai ser pedido no projeto final, no projeto final, na verdade na próxima aula, vai ser a descrição do projeto final, então não tem mais nada novo de conteúdo prático na próxima aula, a não ser essa descrição do projeto. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu acho que para vocês, engenheiros de controle e automação, isso é bastante importante e talvez muitos de vocês não tenham tido a oportunidade ainda de aplicar um controle na prática de forma simples e, e é muito diferente controle na prática do que vocês veem na teoria, né? A maioria dos problemas práticos de controle são mais simples do que a gente vê na teoria, com aquelas técnicas de guarda-raiz, que são muito importantes, que para coisas maiores são essenciais, né? Mas algumas vezes em projetos mais simples podemos utilizar técnicas empíricas, heurísticas, como nós utilizamos nesse nosso projeto. Então, por hoje é isso e desejo um bom trabalho a todos. Até mais.